Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O que se passa na nossa mente? Queridos irmãos, em inglês há uma frase que se diz "a penny for your thoughts", que quer dizer 1 centavo pelos seus pensamentos. O que se passa na nossa mente? Quando coisas correm mal, quando temos más notícias, quando vemos a tristeza no mundo à nossa volta, como é que controlamos e usamos os nossos pensamentos? Sim, queridos irmãos, vivemos no tempo do fim. Sabemos que coisas terríveis estão para ainda acontecer. E sim, coisas terríveis estão acontecendo. Por exemplo, em Mateus 24, versículo 7, diz: portanto, se levantará a nação contra a nação. Queridos irmãos, vê-se noutra onda agora, nestes últimos anos, as nações estão a levantar mais e mais contra nações, mais e mais alaridos de guerra a se levantarem. Reino contra reino. E haverá fomes. Queridos irmãos, basta ver quanta fome existe por aí pelo mundo fora. Muito triste. E depois diz, e terremotos em vários locais. Interessante que a palavra terremotos aqui, no grego, é a palavra seismos, que é a mesma palavra que é usada em Mateus 8, 24, quando está a falar que Jesus Cristo estava no barco e houve um grande temporal e ele estava a dormir. E então foram acordar. Mas a palavra temporal é a mesma palavra grega que foi traduzida aqui como terremotos. E por isso podia ser temporais ou terremotos. Isto é, mudanças de clima drásticas. Queridos irmãos, hoje em dia vivemos em dias de mudanças de clima drásticas, de um dia para o outro. A temperatura pode, em poucas horas, descer ou subir 10 graus. No meio do dia pode ficar como se fosse noite, como aconteceu recentemente em São Paulo. Tornados, ciclones, grandes destruições estão a acontecer à volta do mundo. Não é só neste país ou naquele país. Vimos, por exemplo, fogueiras até na Sibéria, na área onde geralmente é extremamente frio. Fogueiras. Em outros locais viu-se neve no verão, como viram recentemente na cidade do Capo. Neve no verão. Depois vemos a situação política, os conflitos no Oriente Médio. Parece mentira. Vivemos em condições extremamente difíceis no mundo hoje. Vemos os desenvolvimentos entre nações, por exemplo, no Estreito de Hormuz. Vemos o desenvolvimento ou o início de uma possível guerra comercial à volta do mundo. Queridos irmãos, quando isto tudo acontece à nossa volta e depois vemos os problemas que estão a crescer, que são problemas pessoais, individuais, o que se passa na nossa mente? Temos medo, temos trepidações, temos depressão, temos ansiedades. Queridos irmãos, hoje eu desejo de tirar uma lição dos próprios possíveis pensamentos de Jesus Cristo, porque vemos que da abundância do coração a boca fala, e vamos ver coisas que Jesus Cristo disse que
sabemos que veio do coração dele. Vejam, por exemplo, começando aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Porque diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma mentalidade, a mesma maneira de sentir, a mesma maneira de pensar que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, não julgou como usar uma posição que não era dele, dizendo que era igual a Deus. Mas assim mesmo se esvaziou. E si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecer em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Queridos irmãos, quando ele se esvaziou e quando ele depois se sujeitou à morte e morte de cruz, através da humildade dele, imagine os pensamentos que poderiam ter passado pela mente dele. Primeiro, sabendo por milhões de anos que tinha que fazer isto, parte do plano de salvação que ele e o Pai tinham decidido, e no próprio dia, na própria noite, naquele dia em que ele morreu, as emoções que passaram pela mente dele quando esteve perante esta grande dificuldade, que sabia primeiro que ia sofrer, e depois, quando sofreu, ou quando estava a sofrer estas aflições. E, queridos irmãos, o que estou a dizer é que nós, você e eu, passamos por aflições, passamos por desafios, passamos por períodos difíceis na nossa vida. Tal como Jesus Cristo passou, particularmente naquele dia, naquela noite, naquele dia da sua morte. E por isso, quais foram os pensamentos? O que é que passou, possivelmente, pela mente de Jesus Cristo? E como eu disse, da abundância do que sai pela boca se sabe o que saiu, que está no coração. O que é que ele disse perante estas dificuldades? Quando você e eu estamos a passar desafios grandes, dificuldades enormes, o que é que sai da nossa boca? O que é que sai da nossa boca? E por isso, vamos considerar o que Jesus Cristo disse durante esses períodos difíceis, de grandes desafios, para nós pormos assim um espelho, olharmos a nós próprios e vermos se temos que mudar ou onde temos que mudar. Sim, porque cada um de nós somos diferentes. E por isso, vamos ver 3 situações específicas do último dia da vida de Cristo para extrair estas lições para nós, para aplicar isto à nossa vida. Conforme nós encontramos desafios, ou conforme nós vemos estas coisas à nossa volta no mundo,
E então como é que vamos controlar estas situações nas nossas mentes, ter uma maneira de viver por esta situação sem desistirmos, mantermos-nos fiéis até ao fim? Então vamos começar na oração final, na noite em que foi traído após o lava-pés, que está descrito em João 17. Quando eu digo oração final, estou a dizer que a oração final que é descrita por inteiro, porque vamos ver que houve outra oração um bocadinho depois, que 3 dos discípulos estavam presentes a uma certa distância. Mas estou a falar desta oração que ele deu à frente dos seus apóstolos e que está em João capítulo 17. Este capítulo inteiro é esta oração de Jesus Cristo. E entre o versículo 1 e 5, vê-se aqui que Jesus Cristo está a dizer: eu cumpri a missão que me foi dada. O Pai e ele concordaram, e ele tinha uma missão em vir para a terra. Ele cumpriu a obra que tinha que fazer nesta missão, que ele tinha que fazer na sua primeira vinda. Cumpriu. E por isso, ao fim deste passo final, agora só faltava este último dia, digamos assim, o dia que era o dia da Páscoa, e então está ele a dizer que eu fiz, que me enviaste e que eu fiz, vê-se aqui no versículo 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra, completando, terminando a obra que me confiaste a fazer, que delegaste para mim, que me deste para fazer. E por isso agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu, isto é Jesus Cristo a falar, que eu, Jesus Cristo, tive junto, isto é, ao teu lado, junto de ti, antes da criação do mundo. Sim, ele tinha esta glória com o Pai, ao lado do Pai, antes da criação do universo. E vejam aqui os seus pensamentos. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me os confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. E por isso vê-se que os pensamentos de Jesus Cristo, que está na mente dele, o que ele está a pensar não só em ele próprio, mas está a pensar na razão da sua missão, do que ele fez por nós, pelos seus discípulos, por nós. Nós somos seus discípulos. Vejam, por exemplo, aqui no versículo 11, diz assim: já não estou no mundo. Sim, ele já tinha basicamente completado esta missão, mas eles continuam ainda a viver neste mundo. Ao passo que eu completei, fiz a missão, agora, custando mais umas horas, mas agora vou para, depois de estar morto por 3 dias e 3 noites, depois vou para estar contigo. É o que ele disse aqui. Eu vou por junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Guarda-os debaixo da tua proteção, do teu nome. Os que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Assim como o Pai e Jesus Cristo são um, nós devemos ser um com eles. Um conosco e um com eles. Sim, isto é o que
É o que diz, como quando ele descreve isto em um bocadinho maior detalhe no versículo 21, a fim de todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus Cristo claramente está aqui a dizer que precisamos de estar unidos. Sim, para sermos um, perdão, precisamos de estar unidos. Unidos como? No nome do Pai. Isto é, protegidos, mantidos protegidos debaixo da proteção do Pai. Veja no versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Claramente está a falar aqui proteger-nos do mal, do maldoso, do maligno. Queridos irmãos, Deus nos protege de muitos problemas. Satanás odeia os filhos de Deus. Satanás quer-nos devorar. Como? Como é que Satanás devora os irmãos? Vocês imaginem, por exemplo, vocês vão, por exemplo, para uma situação selvagem e vem, por exemplo, o veado. E o que é que o leão faz? Perdão, com licença. O que é que o leão faz? Tenta dividir o veado. E depois vai para aquele que está sozinho para o atacar e matar. Divisão. A tática de Satanás é criar divisão para nos destruir. Dividir, conquistar e, ao fim de contas, nos destruir. Por isso é que Jesus Cristo está a orar para que sejamos um. Para que não estejamos divididos. Ora, o que causa divisão? A Igreja de Deus, infelizmente, tem sofrido divisão. Porquê? Porque Satanás nos odeia. Mas por causa dos nossos próprios problemas. Porquê? Basicamente, duas razões de haver ataques e divisões na Igreja. São baseados, primeiro, em diferenças doutrinais. Diferenças de ensino, de ideias, de olha, isto não é assim, mas é assado. E segundo, como tratamos um ao outro, isto é, como dizemos coisas, particularmente quando há estas diferenças. Mas, queridos irmãos, este princípio é aplicável a todas as pessoas. Quando há diferenças de opiniões, ou de valores, ou de maneiras de ver um assunto ou outro assunto, por qualquer razão, seja que for, quando há diferenças, como é que dizemos, falamos à outra pessoa por causa destas diferenças? Se a solução é dividir, é separar, é o que Satanás quer. Por isso, vemos, por exemplo, problemas entre marido e mulher, são diferenças de opinião de como usar o dinheiro, ou de como educar os filhos, ou seja o que for.
falam e discutam acerca dessas diferenças de opinião, que depois a coisa vai aumentando até explodir. Por isso vê-se esta comunhão na maneira que Satanás e as nossas fraquezas são controladas por Satanás, porque as diferenças, e como essas diferenças são tratadas. Como disse, por exemplo, divisões na igreja, diferenças de doutrina e como as pessoas tratam uns aos outros. O mesmo princípio. E por isso há divisões. Uma vez que há esta divisão, ou separação, ou divórcio, ou seja o que for, o relacionamento nunca voltará a ser do mesmo modo. Nunca. Requer muito trabalho de reconciliação para restabelecer o mesmo valor, qualidade de união. E isso é o que Jesus Cristo está aqui a dizer. Antes de se aproximar este momento final da vida dele, a oração dele ao Pai, neste momento, é que sejam um, como nós somos um. Queridos irmãos, isto é nada diferente da oração modelo em Mateus 6. A oração modelo em Mateus 6, começando no versículo 9, portanto, orais assim, Pai nosso que estás nos céus, mas a conclusão dessa oração, vejam o que diz aqui: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal é do maldoso, é do maligno, livrai-nos do maligno. Mas não nos deixeis cair em tentação. Muitas vezes não entendemos isso. Não entendemos isso plenamente. Porquê? Porque quer dizer que não permita-nos cair na tentação. Isto é, guia-nos numa direção diferente das tentações da nossa natureza carnal que nos vão levar para o caminho errado. E diz assim: não nos deixa cair nestas tentações carnais das nossas fraquezas, como talvez dizemos certas coisas e caímos nesta tentação, não estamos a controlar a língua com os nossos pensamentos corretos e dizemos coisas erradas, coisas que não devíamos dizer. Bem, então, o que é que temos? Estamos a ser de uma maneira ou de outra, a seguir o caminho do maligno. O caminho que ele quer que nós sigamos, que é divisão. Com divisão, uma pessoa fica separada, mais cedo ou mais tarde, é alvo do maligno. E isto é muito importante. Porque, ao fim de contas, é dizer de outra maneira. Deixa-me dizer de outra maneira. Mantém-nos protegidos de nós próprios.
É o que a oração dizer, não nos deixes cair em tentação, é a mesma coisa que dizer assim, protege-nos da nossa própria fraqueza. Protege-nos de nós próprios, ou protege-nos dos nós próprios. Queridos irmãos, quando estamos a pedir para proteger de nós próprios, sim, pode ser por palavras, mas pode ser coisas que nós façamos. Estejamos a conduzir um carro ou coisa assim e distraímos-nos, qualquer coisa, então podemos estar num acidente. Proteja-nos de nós próprios. Isto é muito importante, porque Satanás, que é o nosso inimigo, que é o adversário, ele vai tentar magnificar, amplificar, aumentar estas diferenças. E depois, nós, não sendo humildes, dizemos, é o meu direito, é o meu direito. E então, fazemos esta coisa maior do que devia de ser. Por isso é que diz, porque o poder e a glória e o reino é do Pai. Pai tem o poder de nos ajudar nisto. E precisamos de orar diariamente para Deus nos ajudar nas nossas palavras, para serem com discernimento, com cuidado, com amor. Caso contrário, vamos cair nestas ciladas do diabo. Sim, porque o diabo vê estas situações e eu digo uma coisa assim, mas podia ter sido interpretada daquela maneira, e assim, tão gentilmente, mas interpretada, e a cilada do diabo leva a esta interpretação, e eu levo isto, e depois digo a outra pessoa, e outra pessoa diz isto, e aquilo explode e é magnificado. Vejam em 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz assim: pois não lhe ignoramos os desígnios. Sim, porque senão Satanás toma vantagem de nós e estas são as ciladas dele. E nós precisamos ter cuidado de não estarmos ignorantes das ciladas, dos truques, das armadilhas, dos desígnios que Satanás põe à frente de nós, particularmente em relacionamentos interpessoais. Precisamos de entender o contexto aqui. O contexto aqui em 2 Coríntios vai atrás a 1 Coríntios. Porque em 1 Coríntios, capítulo 5, vemos, no versículo 1, que havia um homem que tinha um relacionamento com a sua madrasta. E então, Paulo diz, vocês não estão a controlar esta situação, esta pessoa que está a pecar deve ser posta da igreja. E depois trataram do assunto, puseram a pessoa fora da igreja e depois diz assim, precisamos de perdoar porque essa pessoa se arrependeu. Porque essa pessoa se arrependeu, essa pessoa disse, desculpa, às vezes, ora, isto era um pecado grande, às vezes é só uma maneira que a pessoa diz que é mal interpretada ou coisa assim. Mas diz assim, precisamos de perdoá-lo e confortá-lo para que essa pessoa não seja consumida por excessiva tristeza. Precisamos de perdoar. Por isso diz assim, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor.
E por isso, nesse contexto, está a dizer, porque senão, no versículo 10, Satanás vai tomar vantagem de vocês e por isso vocês precisam ter cuidado para não estarem ignorantes das ciladas e dos truques de Satanás. E por isso é que Jesus Cristo orou por união entre os irmãos, como lemos em João 17. E um bocadinho mais adiante, nos versículos 20 a 23, vocês leiam isso, conforme vocês tenham tempo, ele está a mencionar ainda mais acerca desta união que precisamos ter. E por isso, queridos irmãos, devemos de tirar certas lições de aprendizagem das palavras de Jesus Cristo antes da grande dificuldade e desafio que ele tinha. A mentalidade, o sentimento dele já era humilde. É dizer, precisamos de considerar humildemente para estarmos unidos. Eu estou a orar, Pai, para que os irmãos estejam unidos. E por isso, vemos aqui quando Cristo esteve perante a confrontação deste desafio do maior, digamos assim, teste ou provação na sua vida, ele demonstrou cuidado e carinho para com os outros e orou para que nós façamos a nossa parte com a ajuda do Espírito Santo de Deus para que houvesse união, para que estejamos unidos. Isto é muito importante, irmãos. E por isso estamos aprendendo disto, esta lição da vida de Cristo para aplicarmos na nossa vida. Mas, nesse mesmo dia, nessa mesma noite, aliás, conforme o tempo passou, Cristo se aproximou, mesmo momentos antes, horas antes de ser traído. Vejam em Mateus 26, versículo 36 a 38. Mateus 26, versículo 36, começando no versículo 36, diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Então levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a entristecer-se e a angustiar-se. Por Jesus Cristo agora sabia. O momento estava prestes de ser traído. Esta provação estava a momentos. Então lhes disse: a minha alma, a minha vida está profundamente triste até à morte. Fiquei aqui e vigiei comigo. No momento mais difícil dele, Jesus Cristo pediu a estes 3 para estarem com ele, para o ajudarem, para o suportarem, para o encorajarem. E adiantou-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando, neste momento de angústia. Sim, porque ele diz aqui, estava angustiado e triste, neste momento de profunda emoção. Orou, dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice, esta provação, este teste que ele sabia que ia acontecer daqui a momentos.
Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mas o que aconteceu aos discípulos? Foram dormir. Adormeceram. E que os irmãos, não estou a criticá-los, porque provavelmente eu teria feito o mesmo. Não sou melhor que eles. E todos nós provavelmente teríamos feito o mesmo. Vigiai e orais para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E eu disse isso, eu fiz isso 3 vezes. Jesus Cristo estava aqui a dar uma lição a nós, quando estamos debaixo de super stress. Estamos estressados ao limite, com um teste supremo. O que é que ele nos ensina? Por isso é que estavam estes 3 para poder escrever a nós, para nós sabermos como Jesus Cristo passou por este teste. Porque quando estamos debaixo deste super sacrifício, sim, oramos, Deus tira-me deste teste. Sim, quando você, por exemplo, tem uma doença, ou câncer, ou seja o que for, e você vê que vai morrer, você vai orar, por favor, cure-me. Mas pode ser que Deus não o cure. Tal como Jesus Cristo disse. Deixa passar este cálice, se possível. Mas não como eu quero, mas como tu, Pai, queres. Aí está uma lição quando estamos nestes testes supremos. Temos que aprender a lição que Jesus Cristo nos dá. Porque às vezes não vamos ser curados. Às vezes Ele não vai tirar-nos desta situação super difícil. É uma situação de super teste do nosso fé. Uma provação de fogo. Vamos ser provados ao extremo. Mas neste caso, temos que manter fiéis em fé até ao fim. E por isso é que lemos no Apocalipse 14, versículo 12, Apocalipse 14, versículo 12, aqui está a falar da situação que irmãos vão estar debaixo de grandes dificuldades por causa da besta, no mundo ainda a vir, porque estamos perto disto. E diz, para nos encorajar, que a besta, aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e recebem a sua marca, este é aqueles que vão impor em nós dificuldades. Esses beberão do vinho da cólera de Deus. Vai haver um juízo. Preparado sem mistura do cálice da ira de Deus. E por isso está a dizer, no versículo 12, tenham paciência, tenham perseverança, mantenham-se fiéis até ao fim. Mantenham-se fiéis até ao fim. Este super teste virá. E esse super teste vai ser aqueles que não estão a submeter e a adorar a besta ou a imagem, isto é,
são aqueles que guardam os mandamentos da lei de Deus, incluindo o sábado, incluindo os dias santos de Deus, guardam esses mandamentos e têm a fé de Cristo, a fé em Cristo. Queridos irmãos, precisamos de aprender dos pensamentos de Jesus Cristo, da situação que ele teve no momento antes de ser traído. E que ele disse: tira este teste de mim, Pai, este cálice, se possível. Mas se não for possível, seja a tua vontade e não a minha. Ora, Jesus Cristo sabia muito bem qual era a vontade do Pai. Mas aqui está uma lição para nós. Para nós, para mim, para você. Precisamos de ser pacientes. Como diz, com perseverança. Ter perseverança. Tal como Jesus Cristo teve. Porque vai haver um julgamento. E por isso precisamos de orar. Para não sermos tentados pelas nossas fraquezas carnais que nos vão dizer: olha, desiste. Olha, desiste. Não devemos desistir. Devemos manter unidos até ao fim. Mas um pouco mais adiante. E, queridos irmãos, esse é o segundo ponto. Ser pacientes. De perseverar até ao fim. E depois, mais adiante, quando ele estava na cruz, praticamente a morrer na cruz, vemos que Jesus Cristo disse 7 frases que são mencionadas na Bíblia. A primeira está, por exemplo, em Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui vemos Jesus Cristo perante estas dificuldades estava pronto a perdoar. Quando estava num desafio supremo de sofrimento que você não imagina, estava pronto a perdoar. Você está pronto a perdoar? Ou não vai perdoar e vai causar divisão? Ele estava a pensar no bem dos outros. E depois, um bocadinho mais adiante, estava um dos criminosos na cruz. Vemos aqui Lucas 23, versículo 43. É esta sim, que é, começando a ler 42, que é este um dos malfeitores. E ele disse: Jesus, lembra-te a mim quando vieres no teu reino. Então Jesus respondeu, dizendo: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Sim, traduzindo corretamente, é como se devia de ler. Na verdade te digo hoje. Sim, Jesus Cristo disse a ele nesse dia que estaria com ele no paraíso no futuro. Não foi nesse dia, porque Jesus Cristo esteve morto. Esteve morto pelo menos por 3 dias e 3 noites, correto? Sim, esteve morto por 3 dias e 3 noites. Ora, por isso, não esteve no paraíso nesse mesmo dia, porque esteve morto por 3 dias e 3 noites. Mas o que está aqui a referir-se é que vai haver uma segunda ressurreição e que essa pessoa, na segunda ressurreição, depois do milénio, vai
o mundo, durante o milénio, vai ser restabelecido como um verdadeiro paraíso e que vai ser ressuscitado e estará no paraíso com Jesus Cristo a reinar com o Rei. Vão estar neste mundo maravilhoso que vai ser a Terra. E por isso é que Jesus Cristo disse a ele: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Esse paraíso é o dia de juízo. É o julgamento do trono branco. Isto explicamos claramente durante o período de festas, quando explicamos aos irmãos, e é entendido pelo significado das festas de Deus, dos festivais de Deus, que nós celebramos na igreja. O problema é que o mundo não celebra os festivais de Deus e por isso não entendem a verdade da Bíblia. Porque não praticam, não entendem. E por isso, irmãos, Jesus Cristo demonstrou compaixão para os outros, mesmo quando estava em grande dificuldade pessoal. E também, vejam, por exemplo, em João capítulo 19, João 19, versículo 26, e esta é a terceira frase que Jesus Cristo disse, João 19, versículo 26, vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, João, disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Deu a responsabilidade ao apóstolo João de tomar conta da sua mãe. Vê-se aqui o carinho dele para com os que ama, os seus parentes mais perto, particularmente a sua mãe. E por isso vemos num momento difícil, de extremo teste, Jesus Cristo estava a pensar dos outros, para serem perdoados, para aquele que estava a demonstrar um espírito de arrependimento, vai estar no paraíso, como ele descreveu, e para a sua mãe física, para ser cuidada durante os restos dos dias da sua vida física. Mas para além disso, eu quero focar as emoções profundas, profundíssimas de Jesus Cristo nessa hora, nesse momento de extrema dor, de extremo sofrimento, de extrema provação. E vejam então aqui em Mateus, capítulo 27, Mateus, capítulo 27, versículo 46, Mateus 27, 46, que aliás é algo que também está em Marcos 15, 34, mas estamos a ler hoje de Mateus 27, 46, que diz: por volta da hora nona, isto é, por volta das 15 da tarde, isto é, às 3 da tarde, por volta disso, clamou Jesus em voz alta: Elá, Elá, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui, irmãos, vemos uma exclamação de profunda emoção. Algumas pessoas pensam: o que é que Jesus Cristo estava a dizer aqui antes da sua morte? Estava a pensar que o Pai o tinha desamparado? Está ele a ter dúvidas do Pai? Agora quero ler Salmos 22. Salmos 22. Leiam comigo, se faz favor, Salmos 22. Salmos 22.
Deus meu, por que me desamparaste? Salmos 22, versículo 1. Queridos irmãos, é bem possível que Jesus Cristo estava a recitar este salmo. E uma das tradições judaicas é que uma pessoa dizia as primeiras palavras e as pessoas depois entendiam o resto que seguia, porque eles sabiam as escrituras praticamente de cor e salteada. Não tinham Bíblias como nós e aprendiam isto praticamente de cor e salteado. E por isso, quando diziam, ou começavam, por exemplo, um certo provérbio, eles imediatamente pensavam no resto do provérbio. Por exemplo, em português temos um idioma que diz pão, pão, queijo, queijo. E eles diziam simplesmente pão, pão. E as pessoas sabiam, o que vem a seguir é o seguinte. Estão a entender? É esta maneira de, quer dizer, repetição, porque sabiam o que se seguia. E por isso, quando Jesus Cristo diz, Deus meu, porque nos amparaste, estava a pensar neste salmo e estava como a dizer o que estava neste salmo. Então vamos ler este salmo para vermos o que é que Jesus Cristo nos está a ensinar. Queridos irmãos, isto tudo é ensinamento. O que é que Jesus Cristo nos está a ensinar? Quando nós estamos em situações de teste, de desafio supremo. Quando você está num teste supremo, por exemplo, você pensa que tem, ou sabe que tem câncer, o que é que você pensa? Oh, meu Deus, por que não estás a curar? Por que Deus meu, por que me desamparaste? Vemos como isto é uma lição para nós. Porque quando nós estamos nestes super testes, pensamos desta maneira. Não nos sentimos desta maneira? Sim. Ora, estamos a duvidar em Deus? Não. Mas é uma emoção que temos, que perguntamos, meu Deus, por que me desamparaste? E vejam aqui os pensamentos de Jesus Cristo. Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Se você tem uma doença muito forte, por dias, meses, anos de sofrimento, você chega ao ponto e diz, clamo de dia, clamo de noite, e tu, Deus, não me respondes. Não me estás a curar. Contudo, tu és santo. Não é a duvidar que Deus é Deus, entronizado nos louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Estavam no Egito e saíram, estavam no deserto e tiveram problemas, dificuldades e foram ajudados. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu, na minha situação, no meu problema, eu continuo a ter esta dificuldade. Por exemplo, uma pessoa tem uma úlcera e tem grandes problemas, ou tem um ataque de coração e está com os problemas do coração, ou tem estas e sabe que a sua saúde está a cair, a cair, a cair, a cair. Eu sou verme e não homem, o pobre dos homens, desprezado do povo. Mas, queridos irmãos, isto era aplicável a Jesus Cristo, porque ele estava na cruz. E entre essas pessoas é como se fosse um verme. Mas é os sentimentos que nós temos quando vamos por testes supremos. Todos os que me veem zombam de mim.
afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, porque estavam a dizer Jesus Cristo, olha, ele confiou no Senhor, então por que o Senhor não o livra? Salve, pois nele tem prazer. Olha, Jesus Cristo fez estes milagres, tinha confiança em Deus, olha porque que Deus não o ajuda. Sabem porquê? Sim, vocês sabem. Porque ele tinha que morrer por nós. Mas as pessoas estavam a pensar a este nível, olha porque que Deus não ajuda a ele. Deus estava a pensar a este nível, ele tinha que morrer e sofrer por nós, para pagar pelos nossos pecados. Quando nós estamos a sofrer, estamos a pensar neste nível, mas Deus está a pensar neste nível e às vezes deixa nós passar pelo sofrimento, porque Deus está a pensar, os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Versículo 9. Contudo, tu és quem me fez nascer. Tu, Pai, é que fizeste com que eu nascesse, através do milagre. Foi o Pai que fez Jesus Cristo nascer, não foi? E me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Se você estava no ventre da sua mãe, foi preservado, você nasceu, não foi? A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. É o que Jesus Cristo disse, é o que nós dizemos quando estamos em sofrimento. Não distancies de mim, porque a tribulação está próxima. Jesus Cristo estava nesta tribulação. É o que nós dizemos quando estamos à frente de um desafio grande. E não há quem me acuda. Não há quem me acuda. Muitos touros me cercam. Fortes touros de Bazã me rodeiam. Touro aqui, simbolismo de demónios, estavam ali a querer ver Cristo sofrer. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge, que é Satanás. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. É como Jesus Cristo estava a sentir ali na cruz, estava derramando como água, e todos os ossos estavam a puxar, ali na cruz, puxar horas e horas ao sol. O meu coração fez como cera. Sim, sabemos que a partir do meio-dia aquilo escureceu, mas pronto, estava-se ali, derreteu-se dentro de mim o coração, secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Queridos irmãos, quando a sua língua se pega ao céu da boca, como é que você se sente? Com sede. É ou não é? Com sede. Assim me deitas no pó da morte. Vejam, mantenham aí esta secção em Salmos, porque vamos voltar a este ponto de Salmos 22, mas vamos então ver João 19, versículo 28. João 19, versículo 28. João 19, versículo 28. João 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. A Escritura que estava a cumprir é Salmos 22. Porque ele disse, como lemos aqui em Salmos 22, disse assim, e a minha língua se apega ao céu da boca e por isso tenho sede. Mantenham a marca em João 19. Agora vamos continuar a ler de Salmos 22. Vejam no versículo 26. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. As pessoas estavam à volta de Cristo, a zombar dele. Traspassaram-me
as mãos e os pés. Foi o que fizeram a Jesus Cristo, não foi? Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Vocês sabem que isso é o que aconteceu a Jesus Cristo. Isto é uma profecia de Jesus Cristo. É o que ele estava a ver, é o que ele estava a pensar. E por isso vimos que ele disse: eu tenho sede. Que é como acabamos de ler em João 19, 28. Mas veja, continuando a ler no versículo 19. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Teve Jesus Cristo dúvidas que o Pai o estava a desamparar? Não. Sim, sentiu-se desamparado, mas tinha absoluta confiança que o Pai o socorreria. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das falsas do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Queridos irmãos, não havia absolutamente dúvidas em Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo teve fé, absoluta fé. E a realização de coisas que esperava, como se lê em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Jesus Cristo nunca duvidou o seu Pai. Nunca duvidou o seu Pai. E por isso, aprendemos destes pensamentos de Jesus Cristo, estas emoções enormes que nós temos em momentos de grande provação. Emoções enormes. Porquê? Porque Jesus Cristo passou pelas mesmas emoções, mas nunca pecou. Ele sofreu isto por causa da alegria, do gozo que estava perante ele. Continuando a ler, vemos aqui no versículo 26 de Salmos 22. Diz assim, os sofredores, versículo 26 de Salmo 22, os sofredores, isto é, os mansos, hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Mas quem é o Senhor que vai reinar? É Jesus Cristo. E por isso aqui vê-se que Jesus Cristo estava a meditar neste salmo, mas é aplicável a nós porque ele é que vai reinar. E quando estamos nestas dificuldades e provações, nós temos que confiar que ele vai reinar e vai trazer paz ao mundo. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Foi ele quem o fez. A palavra hebraica, quem o fez, é Asa, que quer dizer aquele que o realizou, aquele que o completou, aquele que terminou. Agora leiam a outra frase que Jesus Cristo disse a seguir, que é em João 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou este vinagre, porque ele disse que tinha sede, deram um bocadinho de vinagre na boca, e ele diz, está consumado. A palavra grega aqui é teleo,
que quer dizer, é uma exclamação de vitória. O fez, o completou, venci. Completamente pago, que é semelhante aqui ao fim do Salmos 22, foi ele quem o fez, o completou, o terminou, venceu. E por isso vê-se aqui os pensamentos de Jesus Cristo desde o início do Salmo até ao fim. Ele completou, pagou completamente pelos nossos pecados. E por isso, quando nós pensamos acerca do que Jesus Cristo pensou neste momento, ele deu um grito de vitória. Oh, não é, it's finished, está acabado, está feito, Não, está consumado. Não, venci! Está consumado, venci, completei. Queridos irmãos, quando estamos perante estas provações difíceis, precisamos de ter confiança, porque ele pagou completamente, ele foi vitorioso completamente pelos nossos pecados. Por isso nós precisamos ter esta confiança. Como leem, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, precisamos ter esta confiança que ele pagou pelos nossos pecados. Completamente. E o que é que segue depois do Salmo 22? Depois do Salmo 22 é o Salmo 23. Não é? Então o que é que diz no Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Um salmo de completa confiança e paz. Na mente de Jesus Cristo, ele teve completamente paz. E debaixo desse pensamento vê-se em Lucas 23, 46. Lucas 23, a última, sétima frase do que Jesus Cristo disse na cruz. Lucas 23, 46. Que diz: Então Jesus clamou em voz alta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em completa confiança e paz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Queridos irmãos, a mente, o sentimento de Jesus Cristo em tempos de dificuldades e aflições nos ensinam lições importantes. Então, o que se passa com os seus pensamentos quando você tem uma aflição? Lembrem-se que Jesus Cristo sofreu por nós e tem compaixão para conosco. Quando Jesus Cristo foi confrontado com o maior teste na sua vida, ele demonstrou carinho e cuidado para conosco, orando para que nós fizéssemos a nossa parte com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que fôssemos unidos. Nós temos que fazer o mesmo quando temos testes e dificuldades. Adicionalmente, precisamos ser pacientes, precisamos ser perseverantes, perseverar até ao fim, porque vai haver um julgamento, vai haver um juízo. E por isso precisamos estar a orar para não pecarmos, para sermos protegidos do maligno.
para Deus nos guiar na direção correta e não na direção do nosso espírito pecaminoso, espírito humano. Mas em vez disso, do espírito do homem no homem, do espírito carnal, precisamos de seguir o espírito, o caminho do espírito de Deus. Por isso precisamos ser pacientes e perseverar. E finalmente precisamos ter coragem. Coragem para marchar para a frente com coragem. Porque Ele pagou por todos os nossos pecados. Desde que, está claro, nós estejamos arrependidos e, de facto, estejamos a mudar do velho homem para o novo homem. E então nós podemos dizer, como lê-se no Salmo 23, ao fim do Salmo 23, onde diz que o Senhor é meu pastor, ao fim do Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, da vida eterna que virá para nós. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, eternamente. Que Deus vos dê a coragem de controlar os vossos pensamentos e as vossas emoções para seguirem estes princípios básicos e importantes, para que possam habitar na casa do Senhor eternamente.